paciente que atingiu o recorde na esteira. É uma paciente que tem um índice de massa corpórea acima de 50, uma super obesa, mas que está num esforço contínuo para emagrecer. Ela conseguiu já emagrecer 10 quilos em um mês, através de atividade física, tem ido à academia, feito corridas, também tem procurado fazer dieta, tomar mais água, comer de uma forma mais equilibrada, ingerir menos refrigerante com açúcar, tem comido menos massas, pães, bolos, macarrão. Então é uma pessoa que tem cuidado da alimentação, tem cuidado de fazer atividade física e já tem tido resultados impressionantes. E além disso, apesar desse peso, um índice de massa corpórea acima de 50, ela conseguiu correr bastante aqui no teste ergométrico, no teste de esteira, conseguiu quase 9 minutos no protocolo de Elestad, que é bastante exigente, então tem uma capacidade funcional, digamos assim, a gente pode dizer que uma aptidão cardiopulmonar bem boa, principalmente considerando o peso dela. É uma senhora já de 40 anos e que não desistiu, está se esforçando, está tendo bons resultados no processo de emagrecimento. Então, nós vemos aí algo que me impressionou. Então, uma paciente que é super obesa, com IMC acima de 50, mas que não desistiu de emagrecer, que está conseguindo ter excelentes resultados em melhorar a capacidade cardíaca, pulmonar, cuidar da sua dieta, cuidar também de dos seus hábitos. Hoje também atendi uma paciente com uma pressão arterial muito alta, que estava de 210 por 110, então 21 por 11, e que não sentia nada. Então, para vocês verem como é importante a gente fazer o check-up, cuidar, medir a pressão arterial, especialmente para pessoas que já estão acima de 30, 35 anos, mas também a pressão arterial alta pode acontecer em jovens. Já atendi muitas pessoas com 15 anos que já tinham uma pressão arterial bastante elevada. O uso de medicações é fundamental em pessoas que têm pressão arterial bem elevada, especialmente se a pressão constantemente está acima de 18 por 11, 180 por 110. Mas acima de 14 por 9, que é o 140 por 90, já é considerado pressão arterial alta, hipertensão, e em idosos acima de 150 por 90. A pressão arterial ideal seria em torno de 120 por 80, disso para baixo. Até 130 por 85 é considerada normal, de 131 ali até 139 a pressão arterial sistólica, e de 86 a 89 a gente considera normal alta, e acima de 140 por 90, que é o 14 por 9, já é pressão arterial alta, especialmente em pessoas abaixo de 60 anos. Para quem é idoso, 60 anos ou mais, a gente tem uma tolerância maior. Seria pressão arterial elevada, 15 acima de 150, ok? Então, cuidar muito da pressão arterial, pode ser que ela esteja elevada e você não tenha sintoma nenhum, nem dor de cabeça, nem mal-estar, como a maioria das pessoas não sente nada. Então é bastante importante a gente cuidar disso, porque a pressão arterial alta é uma das principais causas de morte no mundo. Ela acaba levando a acidente vascular cerebral, uma das principais causas, fatores de risco para AVC, que é o derrame, tanto isquêmico quanto hemorrágico, causa também infarto, dissecção aórtica, prejudica os olhos, pode levar a maurose, cegueira, pode levar a uma insuficiência renal. Muitas pessoas que hoje fazem diálise estão fazendo porque não cuidaram da pressão arterial, tiveram hipertensão muito alta por bastante tempo e, como não sentiam dor, não sentiam mal-estar, acabaram não cuidando dessa pressão e levou a ter problemas sérios no rim, levando a diálise, problemas sérios no coração, podendo levar a infarto, tendo que depois
correr atrás do prejuízo de doenças graves, levando a derrame, AVC e problemas vasculares em todo o corpo. Então, cuidar muito da pressão arterial. Se você não fez, vale a pena, de vez em quando, pelo menos ali uma vez por ano, fazer um check-up, especialmente para adultos acima de 30 anos, mas também para jovens. Se você tem um histórico familiar positivo, você tem apresentado sintomas que podem ser pressão alta, é interessante fazer um check-up. Em relação ao sedentarismo, hoje em dia uma das principais causas de cansaço, sedentarismo, a pessoa não faz uma atividade física. Hoje a gente não precisa mais correr atrás do alimento como nossos antepassados que corriam atrás do mamute, procuravam, quando eram nômades, procuravam alimentos e muitas vezes passavam horas ou dias sem se alimentar. Então o nosso organismo aprendeu a estocar energia através de gordura. Então tudo que o nosso corpo faz é procurando o benefício do próprio corpo. O que acontece é que hoje em dia nós geralmente trabalhamos sentados, ou em escritório, ou na frente de um computador, ou muitas vezes em pé, mais parado, para quem é professor. Geralmente é difícil uma atividade que a pessoa tenha grande carga de trabalho e precise estar se movimentando, que seja bastante ativo. Pode acontecer em trabalhadores de construção civil, em pessoas que precisam caminhar bastante, mas aí nós vemos uma importância enorme de procurarmos nos movimentar, muitas vezes indo a uma academia, fazendo musculação, fazendo caminhadas, corridas, praticando um esporte que exija bastante movimento, como natação, tênis, uma arte marcial, jiu-jitsu, karatê, judô, krav maga, seja o que você quiser. Tudo isso ajuda bastante a melhorar a saúde física e também mental, permitindo assim que tenha menos chance de desenvolver pressão alta, diabetes, obesidade e também aumentando a capacidade para trabalhar, para cuidar dos seus filhos, cuidar do seu cônjuge, esposa, esposo, para cuidar das pessoas que você ama. Então, muito importante se movimentar, fazer atividade física, cuidar da alimentação e também cuidar do seu sono. Muitas pessoas com insônia crônica, e a insônia está associada a doenças mentais, depressão, ansiedade, também a doenças cardiovasculares, como aumento da chance de ter pressão alta, ter infarto, ter problemas relacionados à obesidade também. Então, altera o metabolismo de lipídios, pode aumentar ali colesterol ruim. Então, é muito importante dormir bem, de preferência de 7 a 9 horas, ali em torno de 8 horas por dia. Algumas pessoas precisam um pouco menos, 7 horas, algumas pessoas um pouco mais, em torno de 9 horas, mas essa é a média, em torno de 8 horas por dia. Se você não está dormindo o suficiente, vale a pena fazer higiene de sono, procurar ajuda, se não está conseguindo sozinho a dormir pelo menos em torno de 7 horas por dia. Em relação atendi também um paciente que disse que não ia fazer atividade física porque a mãe dele não deixava, e ele já tinha mais de 40 anos e também era casado. Aí, muito importante em relação à psicologia e relacionamento familiar, é importante que nós procuremos nos desenvolver para que, ao longo do tempo, a gente vá se tornando cada vez mais independente, para que depois a gente tenha uma autonomia, tenha maturidade, para não ficar perguntando para a mãe se pode ou não. Imagina um senhor acima de 40 anos ainda dependente da sua mãe. A não ser que a pessoa tenha um problema mental grave, que seja incapaz, tudo bem. A mãe ainda tem um papel muito importante em escolher, fazer escolhas para o filho. Mas se você já é adulto e ainda fica dependendo de opinião da sua mãe, do seu pai para fazer coisas, isso daí é um sinal gravíssimo de imaturidade. Então é importante que nós nos desenvolvamos para que a gente tenha maturidade suficiente para honrar o pai, a mãe, para respeitar, mas não depender da opinião deles
para fazer atividades que vão fazer bem para você, ok? Você pode ter, compartilhar, ser carinhoso, honrar o pai e a mãe, mas não seja uma criança com 30, 40, 50 anos e assuma as responsabilidades da sua vida, procure se amadurecer, procure, se você tem uma carência afetiva muito grande, vale a pena você procurar ajuda de um profissional, um terapeuta, seja alguém de confiança, se for necessário também um psiquiatra, se você percebe um grau de dependência emocional muito grande, seja com relação à mãe, ao pai, seja mãe e pai também com relação aos filhos. É muito importante cortar o cordão umbilical e permitir que os filhos se desenvolvam, cresçam, tomem iniciativas e mesmo que eles permitir que eles errem, que é importante também que os filhos tomem suas próprias decisões, mesmo que errem, e assim vão aprender também com o seu erro. É importante que nós, pais, as mães, nós aprendamos a ensinar os filhos a crescerem, mas deixando eles serem eles mesmos, ok? Então, é isso que eu gostaria de falar hoje, uma live curta. E então lembre-se, atividade física, cuidar da alimentação, cuidar do sono e se desenvolver, procurando também fazer um check-up, avaliar se você tem pressão alta, que muitas vezes não dá sintomas, avaliar sintomas em relação a diabetes, outras doenças cardiovasculares ou sintomas físicos de deficiência de vitamina ou algum outro problema de saúde, seja nutricional, seja físico, metabólico, problema de saúde mental. Tudo isso é importante a gente sempre estar tendo um autoconhecimento em relação ao nosso corpo e também em relação à nossa mente. E nós falamos também sobre a importância de nos desenvolvermos do ponto de vista afetivo, emocional e psicológico, para que a gente não fique dependente do pai, da mãe ou da opinião de outras pessoas, mesmo adultos. Como a gente percebe muitas vezes pessoas que já estão com seus 40 anos e ainda dependendo da opinião de outras pessoas para tomar iniciativas. A menos que você tenha um problema grave de saúde mental, que tenha dependência, seja incapaz para o trabalho, para tomar, ou que seja que não seja capaz de ter uma independência, a maioria das pessoas precisa mesmo crescer em maturidade e tomar iniciativas e cortando esse cordão umbilical e aprendendo a serem independentes, responsáveis e sempre honrando seu pai e sua mãe. Muito obrigado pela presença, um forte abraço e até logo.